Existia um livro que trazia a seguinte expressão: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emmanuel. Aquela frase daquele livro, ela foi extraída de um dos livros de um dos profetas aqui do Tanar. Eles tentavam dizer que um dos profetas daqui estaria dizendo que futuramente surgiria uma mulher virgem e daria à luz a um filho que seria chamado Emmanuel. Nesse vídeo você entenderá de uma vez por todas o que é falado originalmente aqui nesse livro, o que o profeta realmente está dizendo nos textos originais. Se você tiver estômago para aguentar esse vídeo, eu encorajo você a curtir, compartilhar, assistir mais vezes e falar sobre ele nos seus centros religiosos. Tudo começa na Parashá Hayei Sarah. Vaiomar, Adonai, Elohei Adoni Avraham, Hakre na lefanai hayom, va'aser chesed im Adoni Avraham. E disse, Hashem, Elohei do meu senhor Avraham, apresente-se por favor diante de mim hoje e faça benevolência com o meu senhor Avraham. Resumidamente, o Avraham, ele tem um filho Yitzhak, ele fala para o servo dele, Eliezer, vá até minha família, meus parentes, buscar uma esposa para o meu filho Yitzhak. Eliezer chega no local, ele inicia uma oração, que é essa que eu acabei de ler aqui. O Eterno, Deus do meu senhor Avraham, etc. Faça Hesed. Tá? Ele inicia aqui uma oração. Um pouco mais à frente, no versículo 14, o Eliezer continua e diz, Vehaya hana'ara asher omar aleha, hatina hader ve'eshtem. E será a jovem que eu disser a ela, incline por favor seu cântaro e beberei. Então ele pede um sinal ali, ele pede água para ela, e também se ela der água para os camelos, é ela que é a escolhida. Continuando, Ve hana'ara tova mar'e me'od, betulá ve'ish lo yada'a, vatered ha'ayana, vatemale hadá vata'am. E a jovem é boa de aparência muito, virgem e homem nunca a conheceu. E desceu à fonte e encheu o cântaro e subiu. Tá bom? Então, ele falou com ela, ela foi lá, pegou o cântaro e voltou para trazer água para ele e para os camelos. Mais na frente, tá? Depois desses acontecimentos, ele encontra ela, vê que é ela mesma. Tá? Leiam o contexto depois, por favor. Quando ele chega na casa da família dela, ele explica todo o acontecimento. O senhor Avraham me enviou aqui para fazer uma missão, para pegar uma esposa para o filho dele, etc. Eu estava lá na fonte, ela apareceu, eu pedi água, etc, etc. Ele traz todas as explicações. E aqui nesse versículo ele diz o seguinte, Hine anochi nitzav al ein hamaim, vehaya ha'alma, hayotzet lishov, ve'amarti aleha, hashkini na me'alt maim mi kader. Traduzindo, eis eu parado na fonte de águas e surgiu a moça, a Alma, a moça, saindo para tirar as águas. E eu disse a ela, dê de beber a mim, por favor, um pouco do seu cântaro. Quando Eliezer ele explica para a família, ele modifica algumas coisas na explicação. Tá? Leia o contexto depois, por favor. Tudo começa aqui, pessoal. Toda aquela criação daquela religião, daquele livro, dizendo que aquela mulher era uma virgem que daria luz a um filho, começa aqui nesse ponto. A base que eles utilizavam aqui é o seguinte. Reparem, no contexto todo, a moça era chamada de Naará, pelo Eliezer. Alguém aqui chama ela de Betulá, virgem, que homem nunca conheceu. E quando Eliezer chega na casa da família, ele fala, eu vi lá a Alma, que é uma moça não virgem. Tá bom? Por que isso acontece? O Eliezer, ele fala, quando ele chega, ele fala, eu quero encontrar aqui uma Naará, uma jovem. É dessa palavra, Naará, que sabemos aproximadamente qual era a idade de Rivka quando ela foi buscar água para ele e para os camelos. É um código, uma chave, uma menção aqui. Naará é traduzido como uma jovem. Tá? E no versículo 16 é dito, e essa Naará, ela é Betulá, virgem, que homem nunca a conheceu. Então, se homem nunca conheceu, nunca teve relação com ela, ela é virgem. Tá? Betulá significa virgem, que homem nunca a conheceu. Quem é que está falando isso aqui? É o narrador da Torá. Existe alguém narrando, explicando a Torá. E o Eterno criou os céus e a terra.
E o Yosef, ele esteve na prisão por tantos anos, etc. Existe alguém explicando a Torá. Quem é esse alguém? O próprio Eterno. O próprio Eterno explicando a Torá para Moshe no Monte Sinai, sendo o narrador, narrando a própria Torá. Então, o Eterno está explicando aqui. Por que o Eterno está explicando isso? Porque o Eliezer, ele não sabia o que ele estava dizendo, se ela era uma virgem ou não. Então, o Eterno está falando, essa mulher era uma virgem que o homem nunca conheceu. Quando Eliezer ele chega na casa da família, ele fala, e surgiu a Alma, que é uma moça não virgem. Por que isso? Um dos motivos é que o Eliezer ele queria que o Abraham casasse o Yitzhak com a filha dele. O Eliezer tinha uma filha, o Abraham tinha um filho, ele queria que eles se casassem. E aí quando ele chega no local, ele fala, encontrei uma Alma, que é uma moça não virgem. Ou seja, vai que essa menina aí ela é uma Alma, uma moça não virgem? Se ela não for virgem, então é incompatível aí para casar com o Yitzhak. Então ele está meio que jogando um verde ali. Por quê? Porque ele queria que o Abraham casasse com a filha dele. Mas não, a moça é virgem mesmo. Só que aquelas interpretações daquelas gêneros, elas misturam tudo. No contexto está escrito a palavra Alma, Betulá, Naara. Então é tudo a mesma coisa. Eles misturam tudo numa coisa só. Isso é uma essência que vem desde o Nimrod, que tentou construir a Torre de Babel. E ele tentou concentrar tudo em uma essência só para fazer idolatria. Então, essa essência existe até hoje naquelas religiões não judaicas que tentavam apoiar aquele livro daquela idolatria, daquela religião não judaica. Tentar misturar tudo numa coisa só. Dentro do contexto, há explicações, tá bom? Então, finalizando aqui esse início do texto, dessa explicação. Betulá realmente significa virgem, que homem nunca conheceu, já tem a explicação ali ao lado, no mesmo versículo. Alma é uma moça não virgem. Explicarei agora ao longo desse vídeo. E da onde sabemos que o Eliezer queria casar a filha dele com a filha do Abraham, com o filho do Abraham? Da onde sabemos está aqui nesse versículo 5. O Eliezer fala para Abraham o seguinte: Vaiomer elav ha'eved, ulai lo tove ha'isha, lalechet acharai, el ha'aretz hazot. He hashev Ashiv et bincha el haaretz asher yatzata misham. Então, o Eliezer fala o seguinte. Ele disse para o Abraham o seguinte. Talvez não vinha a mulher andando atrás de mim para essa terra aqui. Retornarei retornando o seu filho para a terra de onde saiu de lá? A expressão é essa aqui, eu vou deixar na tela. Ulai lo tove ha'isha. Existe um código aqui. Se você desmembrar as letras, fizer a numerologia, você vê que ele queria que meio que não desse muito certo esse casamento, esse encontro, ele queria casar com a filha dele. Tá? Nessa frase aqui que surge, tem um código aqui nessa frase, tá? E por isso que o Eliezer ele fala lá para a família dela: encontrei uma Alma, que é uma moça não virgem, porque vai que ela não é virgem, vai que não dá certo aí, né? Mas não, ela era Betulá mesmo. Tá bom? É por isso que há essas diferenças nas palavras e por isso que é dito dessa forma. Espero que tenha entendido. E vamos lá. Vamos agora entender mais a fundo o significado disso. Agora que você já entendeu a base e agora que você já entende que Betulá é virgem, que homem nunca conheceu, e Alma é uma moça não virgem, que o homem já conheceu, é uma expressão da Torá, né? Que conheceu porque teve relação. Agora que você sabe a tradução correta, o significado correto, podemos avançar aqui no estudo. No próximo livro aqui, livro de Vaikra Parashá Emor. Vehu Isha Bivtuleha Ikar. E você, uma mulher na virgindade dela, você pegará, você se casará com ela. Aqui é o assunto, depois leiam o contexto, tá? O assunto dos sacerdotes e levitas. Eles têm que se manter purificados, né, não ficar tocando em mortos, etc. Estar sempre limpos e casar com a mulher, estando ela na virgindade dela. E que é isso, Betulá, virgindade, que homem nunca a conheceu. Já foi explicado anteriormente. Tá bom? Então aqui é uma menção, e já estou deixando na tela para você. E vou deixar na descrição também. No próximo tema, na Parashá Matot. Esse assunto aqui é extremamente estranho, mas tente focar no foco do tema. Foco no foco. Resumidamente, aqui, esse assunto é: o Balaão tentou amaldiçoar os hebreus, não conseguiu, ele mandou as mulheres se deitarem com os hebreus e fazerem idolatria. E aí o Eterno fala para ele lá se vingar disso, né? E aí é dito o seguinte, estou deixando na tela: Ve'atá
Hirgu chol zachar batav. Vechol isha yodaat ish lemishkav zachar hargu. Agora no versículo 18. Vechol hataf ba nashim asher lo yadeu mishkav zachar ha-chayu lachem. E aí o Eterno fala para Moshe e etc. Né? Daquelas mulheres ali do Midianitas, né? Que foram enviadas pelo Balaão. O Eterno fala assim, e agora? Matem todo o macho neném. Tá? E toda mulher que sabe o que é se deitar com macho, matem. Se deitar com macho. Tá? Versículo 18. E todo bebê neném das mulheres que não sabem o que é se deitar com macho, viverão para vocês. Tem um detalhe um pouco estranho aqui, ó. Mulher que sabe o que é se deitar com macho, mulher que não sabe o que é se deitar com macho. Voltando ao tema, foco no tema. Então, se a mulher sabe o que é se deitar com macho, então ela é uma alma, uma mulher que teve relação já. E a mulher que não sabe o que é se deitar com alguém, então ela é uma betulá, uma virgem. Tá? Elas ficarão vivas. A palavra aqui é zahar, macho. Será que está se referindo a algum animal? O Balaão, sabemos que ele tinha relação sexual com a mula dele. Ele tinha uma mula, né? Ele estava na estrada, ele viu um anjo, ele bateu nela, etc. Sabemos que ele tinha relações sexuais com ela, para potencializar a impureza, para ele ser um bruxo muito poderoso de impureza. E essa prática era comum naquele local. Subentende-se que essas mulheres também tinham o costume de se relacionar com animais. Porque a palavra macho também é utilizada em alguns contextos, é utilizada essa palavra macho para homem, ser humano, tá? Mas aqui nesse contexto, pela história ali daquelas pessoas, parece que está se referindo a pessoas, mulheres que se deitavam com animais, tá bom? Mas o ponto aqui esse é um tema para um outro assunto, tá? Isso é só uma suposição, não é uma certeza absoluta, tá bom? Esse é um tema para um outro vídeo. O ponto aqui mulher que sabe o que é se deitar com macho, então é uma alma, e uma mulher que não sabe o que é se deitar com macho, uma betulá, uma virgem. Pronto, aqui há uma menção aqui nesse assunto. No próximo tema, na parashá Kitetse, Ve'amar, et haisha, ve'amar, et haisha hazot lakarti, va'ekrav aleha, velo matzati la betulim. Resumindo esse contexto aqui, então o homem se casa com a mulher, e aí quando ele vai consumar o casamento, ele leva ela para casa e vai ter relações com ela, e aí acontece um problema, ele diz para as pessoas, ele encontra alguns problemas na consumação ali do relacionamento. E aí ele leva a mulher para os sábios, para os anciãos, e a família também, ele fala, ele está traduzindo aqui o versículo, e ele dirá, esse homem dirá para os anciãos da cidade e para a família, essa mulher que eu peguei para mim, eu me aproximei dela, eu me cheguei dela para consumar o casamento, e não encontrei nela sinais de virgindades, no plural. Sinais de virgindades, no plural. Depois olhem o contexto e tal. Então, aqui consta a palavra betulim, virgindades no plural. Sinais de virgindade. Quem aqui já foi virgem algum dia sabe o que são esses sinais. O comportamento, né? E quando a mulher ela é virgem, quando ela tem relação sexual, geralmente é deixado um sinal, uma marca ali na cama, no lençol, que é uma prova ali de que ela era virgem mesmo. Tá? É explicado no versículo 17. A família dela diz o seguinte, deixando na tela. Vehinehu sam al lilot devarim lemor. Lo matzati levitcha betulim. Ele betulei viti u farsu ha simla lifnei ziknei ha'ir. Então, a família da mulher que estará diante ali daquela acusação do homem, o homem vai falar, e eis que ele está levantando calúnias, palavras caluniosas ou difamações contra ela, dizendo, não encontrei nessa moça aqui, na filha de vocês, virgindades. E aí a família da mulher dirá o seguinte, tá aqui, os sinais da virgindade dela estão aqui nas roupas, aqui no vestimento, tá aqui, ele vai mostrar diante dos anciãos da cidade. Então, que sinal de virgindade é essa, né? A mulher teve relação com o cara e deixou aquele sinal ali vermelho na cama, e a família vai pegar, tá aqui a prova, que ela era virgem mesmo.
E por que virgindades no plural? Porque ele depois lê em um contexto ali. Que a pessoa virgem, ela tem um comportamento de virgem. Então, e também tem aquele sinal vermelho que é deixado na cama, que ele não viu isso na hora da consumação do relacionamento. Então, ele pode reclamar por isso. Entende aqui? Tá? Isso vai ser explicado um pouco mais à frente no livro de Mishlei Provérbios. Deem uma olhada no contexto depois. No próximo tema aqui no Tanakh, ó, livro de Shoftim. Vaimtseu mi yoshvei yavesh gilad alba meot na'ara betulá asher lo yadeu ish lemishkav zachar. Traduzindo, e encontraram dentre os habitantes de Yavesh Gilad 400 jovens virgens, na'ara betulá, que não sabem, não conhecem o que é se deitar com o homem para se deitar com o macho. Que não sabem o que é um homem para se deitar com o macho. Está vendo aqui, ó, a palavra ish e zakar. Nesse caso, não está se tratando de animal, como eu havia sugerido naquele texto lá de Bamidbar. Né? Aqui é um tema diferente, um assunto totalmente diferente. Precisa ver o contexto e tal. Aqui está se referindo ao homem mesmo, ao ser humano. Tá? Olha lá. Aqui está a palavra Na'ara Betulá. Ah, então a palavra Na'ara, ela é Betulá. A palavra Na'ara, jovem, uma especificação para dizer qual seria a idade aproximada dessa moça. A idade. Não está falando que a Na'ara é uma virgem. E detalhe, se a palavra Alma, que é uma não virgem, fosse uma mulher virgem, deveria estar sendo explicado aqui, ó. Uma alma é uma moça que não sabe o que é se deitar com homem. Você não encontra isso em todo o Tanakh. Vou repetir. Se a palavra alma fosse virgem, deveria estar assim no Tanakh. A alma é uma mulher que não sabe se deitar com o que é se deitar com um homem. Deveria estar junto com essa explicação, mas não está. Você pode vasculhar tudo, não existe isso. Ou seja, então a alma não é uma moça virgem. Betulá é uma moça virgem. Então está aqui mais uma explicação. Livro de Shoftim, tá bom? Essa Na'ara, Betulá. Na'ara para dizer a idade, e elas eram Betulá, virgindades que não sabem o que é se deitar com homem. Tá bom? Continuando. Nesse próximo tema contém informações extremamente importantes que poucos sabem. Prepare-se, segure-se na cadeira, que isso aqui é muito importante. Livro de Shemuel, tá? O rei Shaul, ele faz a seguinte pergunta. Vaiomer Hamelech, She'al ata ben mize ha'elem. E aí o Shaul, ele manda fazer uma pergunta para o rei Davi o seguinte. Você é filho de quem, moço? Elem. Olha aí na tela. Masculino de Alma. A palavra Alma é moça, não virgem. A palavra Elem é masculino de moço, não virgem. Essa palavra, que representa uma pessoa que não tem virgindade, ela está no masculino e feminino. A palavra Betulá não tem masculino e feminino. Tá bom? E, como sabemos que o Davi não era virgem aqui nessa luta, o rei Davi tinha 27 anos de idade quando lutou com Golias. Como sabemos disso? Mais na frente, o rei Davi, quando ele começou a reinar, livro de Shemuel, 2 Shemuel, tá? É mostrada a idade dele. Ben Shiloshim Shana David Bemalcho Arbaim Shana Melech. Com 30 anos de idade, o rei Davi iniciou o reinado dele. Com 30 anos de idade, o rei Davi lutou com Golias antes de ser rei. Então, o rei Davi tinha 27 anos de idade quando lutou com Golias. 3 anos depois começou o reinado de Davi. Depois leia o contexto. Simples. E ele foi chamado de Elem, o moço não virgem. Também nesses livros aqui de Eihá, capítulos 1 e 2, você encontra ali explicações. Eu vou deixar na tela também o texto e tal. Você encontra ali as palavras Betulá, virgindade, e explicações ali do que significa isso. Tá? Então, Betulá é virgem que não sabe o que é deitar com homem. Alma é não virgem que sabe o que é se deitar com homem. E para finalizar aqui com chave de ouro, o grandioso, poderosíssimo Shlomo Amelech, rei Salomão, filho do rei Davi. Ele dá aqui a explicação, fechar com chave de ouro. Essa aqui é a máxima dos máximos mesmo. Livro de Mishlei, Shlomo Amelech, rei Salomão, diz o seguinte. Shilosha hema nifleu mimeni, ve arba'a lo yeda'atim. Deler hanesher bashamai. Deler nachash alei tzur. Deler aniya velev yam. Vedeler gevel be'alma.
Traduzindo, o rei Salomão diz: 3 coisas são maravilhosas para mim e 4 não compreendo-os. O caminho da águia nos céus, o caminho da serpente ou da cobra sobre a rocha, o caminho do navio no coração do mar e o caminho do homem com a alma, com uma moça não virgem. O que significa essa charada aqui do rei Salomão? O pássaro, ou a águia nos céus, o pássaro nos céus, o caminho dele não deixa rastros. A serpente na pedra não deixa rastro. O navio no mar pode até deixar umas ondinhas ali, mas não deixa um rastro. E o caminho da alma com o homem também não deixa rastros, que é aquele que foi citado lá anteriormente, no início do vídeo. Deixa eu só pegar o capítulo aqui rapidinho. No livro de Devarim aqui, vou deixar de novo na tela tudo de novo, foi falado, já não vou repetir, que a família pega lá a roupa da mulher e leva para os anciãos e mostra, tá aqui, ó, tá aqui a trilha, a demonstração, o sinal da virgindade da minha filha, aqui a prova de que ela era virgem mesmo. Então o que o rei Salomão está falando é, a alma, que é uma moça não virgem, ela se deita com o homem e não deixa aquele sinal vermelho, que é o sinal de que ela era virgem, entendeu? E a virgem, né, quando ela é virgem, tende a deixar aquela marca lá vermelha na cama e a alma não. Então o rei Salomão já está explicando isso aqui. Então, existem muitos outros temas em todo o Tanar explicando que Betulá é virgem, Alma é não virgem. Pronto, esses tem os principais. Existem muitos outros. E vamos agora finalizar esse vídeo com chave de ouro, explicando de uma vez por todas o que é falado lá no Tanar, o trecho que extraíram para dizer lá a tal da virgem, no livro deles lá. De onde extraíram foi do livro de Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14. Resumindo o contexto. O rei Acaz estava em guerra. O Eterno quer enviar uma mensagem para Acaz dizendo que o Eterno está com ele, ele vencerá essa guerra. Tá bom? E aí o profeta Elias vai lá e ele fala para o Acaz, pede um sinal. O Acaz ele fala, não quero um sinal, porque ele confia mesmo no Eterno. Entendeu? Só o profeta estar ali já é uma prova de que ele vai vencer, tá tudo bem. Não quero sinal, não precisa. Ele não está debochando do profeta, tá bom? Ele fala que não quer sinal porque ele confia mesmo. Tá bom, mesmo assim você vai ter um sinal. Hine, aí o profeta Yeshayahu ele fala, Hine ha-alma, eis a moça não virgem, está grávida e gerará um filho, e será chamado Imanuel. Esse menino que nasceu, que já vou dizer quem, ele não foi chamado Imanuel. E aquela pessoa que as pessoas cultuavam, filho daquela mulher que seria virgem, daquela religião lá, ele nunca foi chamado de Emanuel. Você pode revistar, se ainda existe aquele livro, você pode revirar ele todo, você não vai encontrar ele sendo chamado de Emanuel. Tá? Voltando. Então esse menino aqui no livro de Yeshayahu, ele não foi chamado de Emanuel, o nome dele foi outro. Essa palavra Emanuel significa Deus conosco, para provar que o rei Acaz venceria aquela guerra. E era uma profecia para aquela época, não para 700 anos depois, que surgiria uma virgem e daria luz a um filho, chamado Emanuel, que nem foi chamado Emanuel nem nada. Nunca foi chamado, tá? Era uma profecia para aquela época, que se concretizou naquela época. Deem uma olhada depois no contexto. Capítulo 7, 8, é um tema grande, termina no 9, no capítulo 9, tá bom? O tema aqui de Isaías com o rei Acaz, tá bom? Então, se essa alma não virgem que o Isaías está falando não é aquela mulher daquele livro lá, quem é então essa mulher que o Isaías está falando? O Isaías está falando de uma mulher chamada Abia, esposa do rei Acaz. Eu vou deixar na tela aqui uma reconstituição do acontecimento. Esse homenzinho sentado na cadeirinha aí, em azul, é o rei, tá? Acaz, tá bom? Esse bonequinho verdinho do lado esquerdo aí, tá? Ele tá de costas de frente pro rei Acaz, tá bom? Ele é o profeta Yeshayahu, Isaías, falando com o rei ali no troninho. E aquela mulher ali em vermelho é a Ábia, esposa do Acaz. Tá vendo na tela assim, super bem desenhado, super bem, sabe, reproduzido. Inteligência artificial aí, perfeitamente demonstrando para você ver, entender quem é essa mulher. Essa mulher aqui, a esposa do Acaz, ela está grávida dele, do rei Acaz. E aí o Isaías está falando, essa moça aqui, essa alma grávida de você, rei Acaz, ela vai dar um filho. Você chama ele de Emanuel porque você vai vencer a guerra. O nome dele não foi Emanuel, tá bom? Voltando aqui. Como sabemos que é essa mulher chamada Ábia, eu vou deixar aqui na descrição também, vou deixar na tela
Livro de 2 Reis, Melachim Bet, tá bom? Fala ali o nome dela, a mãe do Hisquiarro Ezequias. Já vou falar mais sobre isso, tá bom? Deixando aqui na tela, para não alongar demais o vídeo. E também no livro de Divrei Hayamim 2, 2 Crônicas, estou deixando na tela, vou deixar na descrição também, essa mulher chamada Ábia, mãe do Hisquiarro, esposa do Acás. Essa é a mulher, moça não virgem, que o Isaías está falando. É dessa mulher, não de uma mulher futuramente lá chamada, né, com outro nome que seria uma virgem entre eles o filho. Simples assim, gente. Entendeu? Tradução modificada, interpretação modificada, pessoa diferente, diferença na época, diferença nos nomes, nos significados e tal. Então, quem é esse filho? Esse filho se chama Hisquiarro, Ezequias, filho de Acás, da dinastia de Acás. Eu vou deixar um bônus aqui no final do vídeo. Compare isso e entenda de uma vez por todas uma coisa. E já finalizando, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço por ter aguentado assistir esse vídeo até aqui. Espero não ter ofendido a sua religião, mas é muito importante que você saiba corretamente o que as escrituras realmente falam. Olha só isso aqui, finalizando com essa aqui. Isso aqui é uma tradução chamada Bíblia Ave Maria. Eu vou deixar na descrição o link disso que eu estou colocando na tela aqui, ó. O versículo 5. Isaías, capítulo 9, versículo 5, tradução Ave Maria. Bom, deixando na tela. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem será que é esse menino? Tá bom? Quem será que está falando? Então, nessa tradução, dá a entender que está falando do filho daquela mulher lá, que as pessoas cultuavam. Mas olha só isso aqui. O mesmo versículo, agora no contexto, no versículo original, no texto original em hebraico. Repare bem, deixando na tela. Ki yulad lanu ben nitan lanu. Vaterhi ha-mizra al shirmo. Vaikra shmo pele yoetz el gibor aviad sar shalom. Traduzindo. Porque foi gerado, um garoto foi gerado a nós, um filho foi dado a nós, e está a autoridade sobre os ombros dele. E o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, chamou o nome dele de Sar Shalom. Repare na diferença na tradução. O eterno, Deus que adoeceu a terra, conselheiro, Deus forte e poderoso, chamou o nome desse menino, aqui, desse filho que foi gerado, de Sar Shalom. Esse menino ali é o Hisquiarro Ezequias. E se você olhar depois nos versículos aqui, nos próximos versículos, versículo 6 em diante, esse menino aqui, que é o Hisquiarro Ezequias, filho de Acás, ele reúne as tribos, vence os inimigos, acaba com a maldade, acaba com as guerras. Menashe e Efraim se unem, união das tribos, união, conhecimento de quem é o Eterno, as idolatrias, as falsas profecias se extinguirão, tá? Se concretiza nesse filho de Acás, Hisquiarro Ezequias. Repare que era uma profecia para aquela época, que ia acontecer naquela época, né? Uma profecia futura. E ele está falando do Hisquiarro Ezequias, filho de uma mulher chamada Ábia. E aquela pessoa, aquele judeu, filho daquela mulher, daquele livro que as pessoas cultuavam, ele não cumpre esses requisitos: unir os hebreus, manter o templo, trazer a paz, ser o príncipe da paz. Aquele cara lá, aquele judeu, ele fala: não vim trazer a paz, vim trazer guerra, vim trazer espada, vim trazer dissensão entre famílias. Ele fala explicitamente isso naquele livro. Não concretiza, não une as tribos. Profana o templo. Ele fala: esse templo aqui não sobrará pedra sobre pedra. Se ele era o Mashiach, o Messias tão esperado, ele deveria, no mínimo, manter o templo, ou construir, organizar aquilo ali. Aí diziam: mas ele não permitiram que ele fizesse, não deixaram, ele não aceitaram ele. Se ele era o Messias, ele tem total autoridade, ele deveria ter a total autoridade para falar e concretizar, sim, porque ele é Mashiach. Ele se exacerbou demais, ele se excedeu demais ali nas discussões que ele fazia com os sábios, por isso não foi aceito. Sem contar que ele transgredia muitas coisas da Torá. Como que ele é Mashiach, Messias, se ele transgredia a Torá? Não pode, Mashiach não pode fazer isso, entende? Então espero que tenha ficado entendido que Betulá é virgem, e Alma é não virgem. Espero que tenha entendido. Agradeço muito por ter aguentado esse vídeo até aqui, que o Eterno abençoe, e de agora em diante que entendo de uma vez por todas o que realmente as Escrituras Sagradas falam. Até o próximo vídeo, que o Eterno abençoe.